E hoje, meus queridos, eu vou falar a respeito do perigo que existe em regentes que agem com indiferença com componentes de conjuntos. Isso é uma coisa muito séria. Regentes excelentes. Muito bem, meus amigos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, aonde quer que estejam, tomara que estejam bem. Como eu disse, hoje é a terceira fase daquele assunto indiferenças, regentes que agem com indiferenças, lá nos ensaios. E isso é nada mais e nada menos do que a oitava situação, o oitavo elemento que você precisa eliminar. Você tem que excluir, varrer isso lá do seu ensaio para você construir um ensaio de sucesso, um ensaio que as pessoas vão sentir vontade de frequentar, tá bom? Então vamos lá. Para você que não teve acesso aos episódios anteriores, é só clicar nesse card aqui em cima para você ter acesso a isso tudo e ver do início ao fim. Talvez essa aqui seja a fase com a qual os regentes vão mais se identificar. Por quê? Porque pelo fato de eles terem muito mais acesso, muito mais contato com componentes, a chance de essa indiferença nascer, é claro que amplia muito. E muito provavelmente você já se cansou de algum componente, você já se deparou com aquele componente que age com ingratidão, aquele que fala coisas que não devia, aquele que é um tanto insensível, aquele que parte para cima de você sempre com grosseria. Muitas vezes pode ser que você já tenha parado para pensar nessa situação e sentido vontade de falar: vou deixar essa irmã Francina pra lá, vou deixar o irmão Marculino pra lá porque eu não dou conta, essa pessoa é assim, é assim, é assim. E quando se trata desses comportamentos, ninguém pode se sentenciar ou sentenciar outra pessoa dizendo que a pessoa é assim. Eu não posso olhar para uma pessoa e sentenciá-lo: fulano é nervoso, fulano é bruto, fulano é insensível. Porque a Bíblia fala que Deus, no alto da sua plenitude, no alto da sua perfeição, fez tudo muito bom. E não é razoável a gente considerar que alguém que age com brutalidade, com arrogância, com insensibilidade, a gente não pode considerar isso como algo legal, como uma criação bacana. Portanto, é muito provável que Deus não tenha feito essa pessoa assim. Se Deus não fez essa pessoa assim, então ela não é assim. Ela está assim. Ser é diferente de estar. Em que exatamente isso implica na prática? Isso implica num modelo de olhar diferente. Quando você olha para a irmã Francina e diz que a irmã Francina é ignorante, o seu cérebro processa o seguinte: ela é assim e não há nada o que fazer. Quando você olha para a irmã Francina e diz que ela está ignorante, o seu cérebro entende isso como algo temporário e começa a te dar ideias de ações que podem ser feitas para melhorar aquele temperamento, aquele comportamento da irmã Francina. Essa é a diferença. Esse é um exercício um tanto difícil de ser feito. Nós estamos o tempo inteiro sendo convidados mentalmente para afirmarmos, para sentenciarmos que alguém é assim. Pensar o contrário disso dá um pouquinho de trabalho, mas é isso que eu quero te propor nesse dia. E a minha proposta aqui hoje é te convidar a entender que as pessoas não são assim, elas estão assim. E quando você começar a conceber a ideia que as pessoas não são assim, mas que elas estão assim, aí você vai começar a entender que há coisas que podem ser feitas. E ao perceber que existem coisas que podem ser feitas, que existem ações que podem ser feitas, você vai se sentir com vontade de valorizar essa pessoa em vez de sentir vontade de deixá-la para um canto. Prosseguindo aqui no exemplo da irmã Francina, para você entender bem direitinho, quando você olha para a irmã Francina e diz que a irmã Francina é ignorante, a vontade sua, a vontade que naturalmente nasce em você, é uma vontade de deixá-la para lá.
tanto faz ela participar como ela não participar. Aliás, se ela não participar é até melhor, porque ela é ignorante. Quando você concebe a ideia de que ela está ignorante, você começa a sentir vontade de trazê-la para participar, porque você sabe que se você consegui-la fazer participar, essa ação poderá ajudá-la a se transformar numa pessoa melhor. Olha como é que uma diferença de olhar pode mudar todo um contexto, pode mudar todo um caminho. Isso é muito maravilhoso. E você, como regente, precisa o tempo inteiro se convidar a pensar sobre essa questão. É muito triste e a gente percebe muitos componentes falando a respeito disso. Pessoas que se sentem invisíveis aos olhos do regente. Pessoas que estão ali, o corpo deles está ali, o regente se relaciona com A, B, X, mas esquece que tem o D. Ele conversa com a Maria, com a Teresa, com a Joana e com a Rosa, mas esquece que a Francina também faz parte do grupo. E por que esquece? Porque com as outras o olhar está sendo de diferenciação. Eu faço conta de vocês, mas esqueço da Francina, porque a Francina eu tenho para com ela um olhar de indiferença. Tanto faz como tanto fez. Não cheira, não fede. Se acontece ou se não acontece, tanto faz. Quando você se permite olhar para algumas pessoas e tanto faz, tanto fez, se participar, tudo bem, se vier no ensaio, ok, se não vier, não estou nem aí. Quando você se permite a esse tipo de pensamento, uma parte do seu ministério está caindo. Uma parte do seu ministério está desmoronando. Por quê? Porque você se propôs a desenvolver a arte de conduzir um coro. Não foi conduzir a irmã Teresa e a irmã Joana e a irmã Maria, que tem um sorriso lindo, e deixar a irmã Francina, que está com um período meio amargo. Você se prontificou, você se propôs a desenvolver uma arte para conduzir um coro, um grupo, e a irmã Francina está no meio dele. Ela faz parte desse grupo, ela faz parte desse coro, e eu te pergunto, como é que você vai sentenciá-la? Ela é assim. E se você começar a pensar que ela está assim, será que não vão começar a brilhar na sua mente ideias que farão a irmã Francina pensar diferente? Eu disse no vídeo passado que isso é algo que está envenenando muitos regentes. E hoje eu vou até ser um pouco mais profundo. Isso é algo que está matando alguns regentes. Isso está sufocando regentes. Em alguns casos, isso está fazendo alguns regentes ficarem doentes fisicamente. Eles olham para uma determinada situação, eles olham para uma determinada condição de um componente, e em vez de perceberem que ali existe um material para ele trabalhar, ali existe uma situação para ele desenvolver, o que ele faz? Ele começa a achar que aquilo ali é daquele jeito e ele começa a desenvolver um olhar de indiferença. E esse olhar de indiferença começa a envenená-lo, começa a matá-lo. Por quê? Da boca para fora ele quer deixar para lá, mas lá do íntimo aquilo corrói. Aquilo consome as energias dele. Isso não deve acontecer.